Olá, a nossa história de hoje é a história de um juiz. Hoje juiz, mas na época que ele contou a história, ele era advogado, muito respeitado no meio jurídico, mas que tinha um sonho de ter uma caneta que é muito cara, que é muito valiosa e é muito famosa no meio jurídico. A marca da caneta Mont Blanc. E ele sonhava em comprar essa caneta, via os amigos, via os juízes assinarem os seus documentos com essa caneta. E um amigo, percebendo que ele tinha esse sonho, esse desejo, tinha caneta, então deixava ele assinar os papéis nos fóruns, nos cartórios, deixava ele, quando estavam juntos, deixava ele assinar os papéis com a caneta dele. E ele assim foi alimentando esse sonho de adquirir uma caneta daquela marca. E foi um dia ver o preço da caneta. Muito caro por os seus ganhos ainda como advogado iniciante. Mas saiu de lá com esse sonho, um dia ainda vou adquirir essa caneta. Passou-se mais de um ano, aí ele achou que daria para comprar a caneta dos sonhos dele. Foi lá na loja e perguntou, aí daria para ele comprar. Comprou a caneta dos seus sonhos para pagar em prestações, em 10 prestações. E mesmo assim, comprou. E foi lá para casa todo feliz com aquela caneta, já no bolso e abraçando aquela caneta com a mão, como se fosse um tesouro que ele tivesse adquirido. Chegou em casa, mostrou para os familiares a caneta. Ninguém deu tanta importância. Ele falou, que gente insensível. A mãe até falou, daria para fazer 1 ano de feira. Ele falou, quanta insensibilidade. E foi assim, com a sua caneta, trabalhando. Passado alguns dias dessa novidade para ele, desse sonho realizado, um amigo ligou para ele para perguntar se ele não tinha nada para doar, porque ele, como coordenador de uma instituição, que esse amigo era dirigente, administrador de um orfanato, onde cuidava de crianças da região em situação vulnerável. E perguntou para ele, você não tem nada de valor que nós possamos rifar para que possamos adquirir algum dinheiro para os nossos gastos, porque temos muito gastos com as crianças e as nossas contas que precisamos cumprir, porque senão fecharemos, não daremos para continuar o trabalho. E estou pedindo todos, já liguei para várias pessoas, todos dizem que não. E você? Você tem alguma coisa para doar de valor que possa ser rifado e que possa levantar algum dinheiro? Ele pensou na caneta dele, que era muito valiosa, mas ele falou, não vou, a minha caneta que eu comprei com tanto sacrifício. Ele respondeu, não, Pedro, não tenho nada de valor para que possa ajudar você no momento. E desligou o telefone, mas levou só alguns minutos e a consciência dele pesou. E voltou a ligar para o amigo. Pedro, eu tenho sim, tenho uma caneta que é muito valiosa. Você pode pôr ela na rifa que daí levanta algum dinheiro para cobrir as despesas da casa. Ele abençoou, obrigada, você não sabe como você me ajudou. Eu já estava desesperado, porque a todos que eu ligo, ninguém pode ajudar, ninguém tem nada para colaborar, para rifar alguma coisa de valor, ninguém tem, não achei ninguém. Aí ele levou
a caneta para o amigo e foi rifada a caneta. Recebeu, levantou um bom dinheiro para os gastos. Ele mesmo, esse advogado, comprou vários números com a esperança que a caneta voltasse às mãos dele. Mas não voltou, mas ele ficou muito feliz com o dinheiro que conseguiu levantar para ajudar as crianças desse orfanato. E daí ele refletiu: qual o valor que nós damos para as coisas? Qual é o verdadeiro valor? E essa lição, essa história, está contada numa historinha, numa história do livro de José Carlos de Luca, que hoje é um juiz muito conhecido, um trabalhador que ajuda muitas casas de oração, muitas instituições de caridade. Cada livro, e é autor de vários livros, que essa história está dentro de dos livros dele, Vale a Pena Amar. Ele ajuda, cada livro que ele lança é doado para uma instituição. Toda a renda das vendas destes livros, ele dirige alguma instituição que precise, seja ela religiosa, seja ela filantrópica, seja da maneira que for. Ele não vê distinção, ele ajuda. E ele traz esse exemplo para nós, para nossa realidade. O que nós podemos doar quando há necessidade? Hoje sabemos da necessidade de uma palavra amiga, das pessoas ter um ouvido para escutarem o que elas têm a desabafar. Hoje nós sabemos que a necessidade de alimentos das famílias em situação de vulnerabilidade está muito grande. Então, o que nós podemos doar? O que nós temos de valor para que possamos doar para as pessoas? Porque às vezes nós damos valor às coisas que não vão fazer diferença nas nossas vidas. Como esse juiz, José Carlos de Luca. Ele, depois, ele ganhou muitas mais canetas desta mesma marca. Mas todas que vinham, iam. Que ele reconheceu que essa marca, ou a marca Bic, ou outra marca qualquer, são a mesma coisa na hora de escrever. O valor que tem é o valor que nós damos. E aquela caneta que ele doou serviu para ajudar a uma instituição. E até hoje ele continua no trabalho dele, com os seus livros doando, trabalhando em casas religiosas, dando palestras de ânimo, de bom incentivo. Então, é uma lição essa história para nós, que neste momento que estamos vivendo, nós podemos ser instrumentos de Deus e de Jesus, que pediu que quando amparássemos a um irmão, é a ele que estávamos fazendo a caridade. Então, o que nós temos que podemos doar? Vamos pensar nisso e vamos ajudar a quem vem à nossa porta, a quem nos liga para pedir um conselho, para pedir uma palavra amiga. Temos muito que doar e o que nós doamos com amor não acaba, se enche cada vez mais. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre.